Olá pessoal, sou Hacker Brasil, administrador do fórum www.forum-hacker.com.br, e dando continuidade aí mais uma sessão de videoaula, né? Creio ainda que essa primeira de 40 videoaulas ainda que falta para o módulo aí de loja de programação, tá ok? Então aí tenham paciência, né? E já que vocês entraram nessa para aprender, então vamos aprender de verdade, tá ok? Muito bem. Agora eu vou estar falando sobre expressões condicionais, né? Expressões condicionais são expressões cujo resultado é um valor do tipo booleano, né? True ou false, verdadeiro ou falso. As expressões condicionais utilizam operadores do tipo relacional ou do tipo lógico, podendo fazer uso de constantes e variáveis de qualquer tipo associado a esses operadores. Então vamos ver aqui que é operadores relacionais, né? Igual, né? A gente já viu isso um pouco atrás, né? Igual, nós falamos como igual a, né? Que é o valor recebe A igual a B. Diferente de, que é o valor recebe A diferente de B. Maior é maior que, né? O sinal de maior a gente fala maior que, né? Valor recebe A é maior, né, de B, menor que A menor de B, maior, né, sinal aqui de maior ou igual, o valor recebe A maior ou igual a B, e é, aqui menor ou igual a, né, que é o valor recebe menor ou igual a B, né? Então veja que na tabela verdade a gente vai ver, teve aí um aluno aí que falou: "Eu tô confuso na tabela". Eu falei: não, espera que a gente vai falar sobre isso novamente, né? Então a gente vai entender sobre a tabela verdade. Então veja aqui que operadores lógicos, né? AND, né? A gente fala e, né? É um operador lógico, né? Valor, né? Recebe A, né? É, e B, né? OR, né? A gente fala ou, lógico também. Valor recebe A ou B. Sure ou, né, é exclusivo lógico, né? O valor recebe sure B, né, ou B. Not é negação lógica. Então vamos ver a tabela verdade. É, tabela A e B, vamos ver. Verdade, verdade, no E. Então, ó, se é verdadeiro, então retorna verdadeiro, né? Se é verdadeiro ou falso, retorna falso. Se é falso ou verdadeiro, retorna falso. Se é falso ou falso, retorna falso. Aqui na tabela E, né, basta que né, se torne falso para retornar falso no E. Ou seja, se é verdade, pode ver que ele retornou verdade. Se tiver um no meio, um falso aqui, ó, ou aqui, tanto faz. Só que aqui inverteu, veja. Tanto dá na mesma, retorna falso. Então no E ele retorna falso se um for falso. Então vamos supor assim, se seria A, B, C, D, E, né? Vamos supor verdadeiro, 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 verdadeiro. Então ele vai retornar verdadeiro. Se fosse A, B, C, D, E, por exemplo, seria verdadeiro, 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 falso, por exemplo. Aí ele retorna falso, porque tem um que é falso, entendeu? Então no E, basta que um seja falso para retornar no resultado falso. Então vamos ver o OR, né? A ou, né? Que a gente fala como ou aqui embaixo. Então veja, A ou B. Então seria verdadeiro, verdadeiro, né? Então ele retorna verdadeiro. Verdadeiro ou falso, retorna verdadeiro. Falso ou verdadeiro, retorna, né? O resultado é verdadeiro. Falso, 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 retorna falso. Basta que um seja verdadeiro, é o contrário, né? Desse aqui, né? Basta que um seja verdadeiro para ele dar o resultado como verdadeiro para nós. Entendeu? Então não é difícil, né? Então aqui basta que um seja falso para retornar falso. Aqui basta que um seja verdadeiro para retornar verdadeiro no OR. E no NOT? No NOT é o contrário, né? Veja, se o primeiro é verdadeiro, ele retorna falso. Se o primeiro é verdadeiro, falso.
Então, se aqui é falsa, ele volta verdadeiro. Se é falso, retorna verdadeiro. Ou seja, o que eu primeiro falar, ele vai retornar, entendeu? Ao contrário, que é negação, tá vendo? Então, se é verdadeiro, ele torna falso. Se é falso, ele torna verdadeiro, né? No norte. Eu acho que aí deu para você entender. Muito bem. Vamos passar para a próxima. Comando, né? If tem, né? Então vamos entender o if tem. A instrução if tem, né? Se então tem como a finalidade tomar decisão e efetuar um desvio no processamento, né? Dependendo, é claro, da condição atribuída ser verdadeira ou falsa. Sendo a condição verdadeira, será executada a instrução, né? Que estiver escrita após a instrução if tem. Se a instrução for falsa, serão executadas a instrução que estejam após a instrução considerada verdadeira. A gente já viu alguma coisinha disso daí. Então vamos ver no exemplo aqui. Se a condição, né? Se o valor que você colocou aqui, se condição tem, né? Você pode fazer direto, né? Se condição tem, vamos supor, se for maior do que 10, então comando, né? Verdadeiro, né? Tá falando true, verdadeiro. Se não, né? O else, se não, o comando falso, né? Pode ser aqui um comando saia do programa, né? Ou você coloca uma mensagem aqui, um impresso, não foi válido o que você fez, né? Alguma coisa assim. Exemplo clássico, né? Se aprovado tem, né? Então imprime write, né? ln parabéns, né? Então seria no primeiro comando aqui, se foi aprovado, parabéns. No exemplo 2, né? Se a condição tem, comando ser condição verdadeiro, né? Seria verdadeiro, então iria, né? Mesma coisa que aqui, imprimir, né? Então vamos ver aqui embaixo, ó. Aqui é um outro exemplo. Se x, né, for maior do que 6.0, então write ln, né, x é maior que 6. Se não, write é menor que igual a 6, entendeu? Então no laço, no se não, ele desce. Se não for verdadeiro aqui, que você quer, ou seja, você quer que o usuário digite é verdadeiro, digita que é verdadeiro, o usuário colocar, por exemplo, não, ele cai para a linha de baixo, né? Por exemplo, um número menor que 6, né? Aí dá um retorno na linha de baixo. Pula essa linha e desce para a linha de baixo. Muito bem. Importante. O uso do ponto e vírgula, né? O comando if tem else, né? Se então, se não, só aceita o ponto e vírgula ao final de todos os comandos. Ou seja, quando tem else, a parte do tem não terá o ponto e vírgula logo antes desse else. O begin end, né? Podemos desdobrar o comando tem o else em mais de um comando através do uso, né, aqui do begin end. Exemplo. Então, se expressão, então, né, você pode fazer, né, antes do begin, né, a expressão. O se, comando se expressão, né, então begin, comando 1, 2, 3. End, né, ó, não tem ponto e vírgula, pois segue o else logo depois. Então, você não está finalizando o laço, né, tem a continuação, né, else, comando, né, tem comando, else, aí você coloca begin, comando, 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 aí você quer finalizar o programa, você dá o end, ponto e vírgula, ok? Muito bem. Atenção para esses erros clássicos de programação em Pascal. Colocar mais de um comando no tem sem o begin end, o primeiro comando será considerado como fazendo parte do if tem e o segundo já estará fora do if tem. Veja só, se reprovado, então, né, write, né, sua nota foi inferior ao limite da aprovação, né? Write ln, você terá que repetir a disciplina. Veja só o que ele vai falar aqui para nós. O segundo write ln sempre será executado independente do valor de uma variável. Reprovado, né, estar indicando que o aluno foi realmente reprovado ou não. Portanto, a mensagem você vai ter que repetir, a disciplina será exibida na tela, mesmo quando o aluno for
reprovado, né? Ó, você vai ter que repetir a disciplina exibida na tela mesmo que o aluno foi aprovado, né? Por quê? Porque quando você faz, por exemplo, você colocar, aqui eu esqueci de colocar um ponto e vírgula, né? Você coloca um ponto e vírgula aqui no final, ele está falando que o programa já foi finalizado, né? Então ele vai também ler a linha de baixo, né? Então para isso, né, a gente tem que saber a formatação correta. Ifs alinhados, né? Vamos ver sobre isso daí. Um if pode ser usado como sendo um comando de um tem, né? Ou de um else, de um outro comando if, né? Então, dentro de um comando if, né? Se, né? Vamos falar de um comando se, você pode fazer outro comando, né? São encadeados dessa maneira. Damos nome de ifs alinhados, né? Para esse tipo de estrutura, vamos ver os exemplos. If alinhados, vamos ver o exemplo. Se expressão, então, né? Se expressão, então, se expressão, então, se expressão, então, comando, né? Então seria todos esses comandos assim, se o valor é zero, vamos supor, se zero for maior, então, né? Se 2 for maior, então, se 3 for maior, então, tudo dentro de um comando só. Então ele faz, né, vários se dentro de um comando, né? A vantagem do se é isso aí, né? Então, né, o comando, né? Se não, comando 2. Então tudo que vai estar feito aqui no comando, você manda no comando 1. Se não, manda no comando 2. Exemplo, olha lá. Se salário 120, então se salário é menor que 120, então, né? Se salário é menor que zero, então imprima uma tela. Se for menor que zero e menor que 120, você paga para trabalhar. Se não, right, o salário é muito baixo, né? Se não, if salário, né, maior do que 120 mil, então imprime na tela. Salário muito alto. Se não, right, vamos discutir o assunto. Ok? Então vamos ver o comando case, né? Veja que aqui você pode fazer várias coisas, né? Agora você imagine só se fosse vários números, né? Usar vários if. Então tem o comando agora case para ajudar nós nisso daí. O comando case serve para simplificar o comando de desvio condicional se então, né? Quando temos múltiplas opções a testar. Em vez de usar múltiplos comandos se então, que vamos testar cada um dos diferentes valores, assumimos por uma variável ou expressão, nós poderemos usar um único comando case, né? Que possui uma forma de escrita mais simplificada e elegante. Então, vamos ver a sintaxe. Então, você declara case. Se você declarar case, você não precisa declarar begin. Então, seria case, expressão, né? Da opção 1, né? Dois pontos, comando 1. Opção 2, comando 2. Opção N, né? Comando N, né? N números, né? Então, você pode colocar quantos você quiser, né? Se comando, né? End. Muito bem. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, a expressão, né, é igual a variável e expressão do tipo ordinal. É resultado e um valor ordinal, né? As variáveis e expressões do tipo real não pode ser usada como case, né? Opção N, o valor é comparado ao valor obtido na expressão do case. Opção deve ser obrigatoriamente, né, um valor bem definido. Comandos executados quando a expressão for igual ao valor de opção. Então vamos ver isso aqui já daqui a pouco na prática. O comando else, né, do case é opcional, né? Você coloca ou não, né? Caso o else existe, o comando associado a ele será executado apenas se nenhuma das opções listadas acima for satisfeita, né? Do comando pode ser substituído por um begin-end, né? O true pode ser substituído por um begin-end, contendo múltiplos comandos no seu interior, da mesma forma como ocorre em outros comandos do Pascal, como por exemplo o se, então, se não, né?
Apenas no else do case não somos obrigados a colocar begin end. Na parte das opções, o Pascal também aceita a especificação de intervalo subconjuntos, como por exemplo valores entre 0 e 10. Pode ser é, identificado como 0, né, de 0 aí colocou A, né, 0 a 10. Além disso, podemos também especificar lista de valores e numerações, como exemplo, valores iguais a 1, ou 2 ou 3 podem ser indicados como 1,2,3, né? As expressões não são aceitas nesse item. Muito bem. Parece até que é um pouco complicado, porque como eu falo que teoria eu acho que é mais complicado, porque você não coloca em prática. A partir que você está colocando em prática, você vai ver que não é complicado. Então vamos ver aqui como fosse uma prática. Case número, né? Case número of, né? 0, write ln 0, 1, write ln 1, 2, write ln 2, 3, né, write ln 3 ou 4, else, né, imprime na tela, número maior que 4, né, então, ou seja, o cara digitar qualquer número, né, até acima de 4, vai imprimir na tela número maior que 4. Vamos ver outro. Exemplo usando um if agora, né, aqui é um case, ó, aqui é um if. E se o número é igual a 0, então write 0. Se o número é 1, então 1. Se o número é 2, então 2, né? Imprime 2. Se o número é 3 ou, né, o número 4, então write 3 ou 4. Lá o número é maior que 4. Olha o tamanho do programa para você ver aqui que até aumentei a letra, né? Para você fazer um programinha menorzinho, você usa o case, né? E aqui você digita mais. Exemplo de case, ó. Vamos ver aqui, né? Esse é o último exemplo. Então vamos entender. Case, letra, né? De A a Z, né? Então vai imprimir, né? Um caractere, um CHR, lembra que a gente estudou CHR? Ordem, né? Letra menos 32, né? Ou seja, aí isso aqui ele já imprimiu o abecedário inteirinho para nós, né? De A a Z, ó, ele vai imprimir. De A até, né, aqui os dois pontinhos, de A até Z, né, vai imprimir o abecedário todinho para nós. Só que aí a gente acrescenta o C cedilha, né, o AN, né, o E, né, e o N, né, então ele está retornando como de minúscula para maiúscula aqui, né, ó. Begin, aí vai escrever write, ln, esse caractere não é usado na língua portuguesa, né? No caso, letra recebe interrogação, n, né, else, write, esse caractere não está na lista dos caracteres aceitos, né? Ou seja, fugiu aí do padrão, ele dá essa mensagem. Ok? Bom, espero que vocês tenham gostado, né? Tem muito trabalho ainda para frente. A teoria aí vão deixar de lado, agora vou entrar na prática e programar isso aí que a gente viu na teoria.